Sejam bem-vindos a mais um programa Grandes da Bola, como sempre acompanhado por Joaquim Ribeiro, adepto de Futebol Clube do Porto, Carlos Monteiro, adepto de Sporting Clube de Portugal, e Fernando Semana, adepto de Sporting Clube de Benfica. Eu começo este programa para dar os parabéns ao Joaquim Ribeiro por ter sido eleito como presidente da Associação Nacional dos clubes de patinagem, das equipas de patinagem, dos clubes de patinagem. Eu quero já desejo os maiores sucessos no exercício das funções, porque são sempre funções muito visionáveis por terceiros e sempre escrutinadas pelos outros. E dar os parabéns também por outra razão muito simples, que eu já lhe disse isto pessoalmente, porque conseguiu na mesma equipa conjugar os clubes todos de hockey patins, inclusive, pelo menos eu vi isso, um clube da segunda divisão, o que é, portanto, conseguiu integrar os Benfica, o Sporting, o Hockey Barcelos, o Oliveirense, o Alonso. Portanto, acho que foi de facto um momento democrático esta ligação de todos os clubes numa associação que se espera seja forte, porque nós somos fortes no hockey patins, particularmente. Portanto, depois de isto, iríamos então entrar naquilo que são os nossos temas. Agora dar os parabéns estamos no hockey patins à seleção portuguesa, que teve uma brilhante vitória ontem, junto com a França, que é um bom pronúncio de um bom campeonato do mundo. Sim, esperemos. E portanto, depois de isto... E hoje é com a Itália. Portanto, vamos dar então início aos nossos temas que versam o futebol. Eu ia começar aqui com o Fernando Semana, que mais uma vez o Benfica continua na senda das vitórias, a jogar um futebol, diga-se. Mas há ali não há mais nenhum. O único, mas esta questão do Rafa continua a estar tendo hoje o treinador do Benfica vindo dizer que é definitivo que o Rafa não irá à seleção nacional. Sim, eu acho que o Rafa, a partir do momento em que tomou aquela iniciativa, também nunca se ouviu mais nada dele a dizer que queria voltar. Não é? Agora o que se passa é que figuras públicas do futebol, digamos, vinham insistindo no sentido de o convencer, de mover, também um pouco em função da boa forma em que ele está, quer dizer, ter um contributo na seleção. Não vi nada dele a querer voltar em curto espaço de tempo. Ainda hoje ouvi o João Galvez a falar, a dizer que não era um cenário possível, precisamente por uma tomada de atitude. Tentou levar problemas pessoais, provavelmente, digamos, ressabiado em termos de linguagem corrente, de algo que se tenha passado em situações anteriores na seleção. Já há quem diga que ele tem alguma incompatibilidade com o Cristiano Ronaldo, não sei se isso é verdade, se tem algum clube de verdade ou não, especulam sobre isso. Não só com e portanto, digamos, é um pouco, quer dizer, enfim, enquanto português e benfiquista, qualquer equipa, desculpa, falando na questão dos grupos, em qualquer clube, na seleção há sempre grupos, não é? Já há necessidade de fazer mas o grupo Cristiano Ronaldo é muito forte, que mata. Há necessidade de fazer uma gestão das sensibilidades e eu também eu na seleção também nunca fui um daqueles de primeira linha. Portanto, eu lembro-me numa fase final do Europeu, num jogo de Portugal com a Hungria, que era o primeiro jogo que Portugal estava a dominar e com dificuldades e não saía do 0-0. O Rafa entrou e deu 2 assistências. Portugal depois acabou o jogo a ganhar por 3-0 e no segundo jogo ele também nem jogou 1 minuto sequer. Pronto, não sei. Mas eu acho que isso tem mais a ver com algo que saiu de que o Rafa não se empenhava na seleção e depois não foi desmentido, e o Benfica também não fez nada para saber isso. Portanto, o que se passou na época passada, quando não festejou o golo, ele também na altura também não estaria muito boa vontade com o próprio clube, não é? Portanto, agora vem um novo treinador da Albaiana que está a pôr aquilo em condições, e começando agora pela
performance desportiva da semana relativamente ao Benfica. Pronto, o Benfica já leva, portanto, fez 4 jogos das pré-eliminatórias da Champions, mais 6 para a fase de grupos, portanto 10 jogos da Champions, 12 jornadas do campeonato que já estão decorridas, portanto já faz 22 jogos, e um jogo para a Taça de Portugal com o Caldas, por sinal foi um dos mais difíceis e aquele que correu mais riscos de ser afastado. Portanto, já leva 23 jogos oficiais e ainda não perdeu. Portanto, já falam dos recordes, não sei, parece que o recorde do Bela Gutmann vai em 31 jogos, ainda falta bastante até lá chegar. Pronto, também fica nestes 2 jogos, pronto, foi aquele jogo com o Israel. O recorde obriga a ganhar ao Braga, em Braga e ao Sport. Para bater o recorde máximo lá do Gutmann tem que fazer. Também não é um feito assim, não foi há muito tempo, foi a época passada. Sim, basta 2 empates. O Porto empates. teve 50 e tal jogos sem perder. Em casa, não é? No campeonato. 52, só perdeu um jogo com o Braga e foi roubado. Este aqui é uma contabilidade que eles estão a fazer desde o arranque da época. Portanto, desde o arranque da época. Já bateu o do Jesus, que também já da primeira época. Mas espera, esse do Jesus e de coisa que eu sei que não engloba provas europeias. Não tem. Não, é tudo jogos oficiais. Este aqui são jogos que jogou, nem se sabe se jogou. Jogos oficiais. Mas o que está em causa aqui é outra história do Benfica. Como é que tu vês o Benfica hoje, com este treinador, como o vias antes deste treinador? Achas que ele trouxe um elá maior ao Benfica, ou seja, uma maior performance desportiva? Não há dúvida, digamos, até agora. Mas tem mostrado ser uma boa equipa. Joga bom futebol, o futebol é atraente para ver, tem uma pressão, faz uma pressão maior, é mais exigente no plano físico, mas os jogadores têm-se portado bem, portanto também há uma alteração. Portanto, também tem a equipa dele, não é só o Chinico, vem também o preparador físico, etc. A equipa corre mais, por exemplo, nós empatámos os jogos na Champions com o PSG, mas as estatísticas da UEFA mostram que nos 6 jogos o Benfica correu muito mais quilómetros do que o PSG, portanto, quer dizer, pronto, o PSG tem que tirar melhores jogadores em termos individuais, mas quero dizer, se uma equipa se aplicar e correr mais e se esforçar-se mais, associado também a alguma técnica que se quer caracterizar do futebol português, também tem hipóteses de ter mais sucesso, não é? Portanto, neste momento tem associado uma boa capacidade de trabalho, está a começar a mexer mais agora na equipa, portanto, que é compreensível, e os jogadores entram e marcam logo golos espetaculares, também têm tido essa sorte, digamos, então ontem meteu o Ristich a substituir o Grimaldo e ele manda logo um remate quase no meio campo, um tiraço, quer dizer, de surpresa. Lembro-me num jogo da Europa, entrou o Diogo Gonçalves, também marcou um golaço, quer dizer, pronto, tem havido confiança e também pronto, as coisas têm corrido bem, é verdade. Agora, mas eu acho que o Benfica já fez testes difíceis, não é? No princípio teve um calendário relativamente acessível em Portugal, nos jogos do calendário da Liga, ao contrário do que aconteceu no Sporting, que teve aqueles tropeços, não é? Mas aí, olha, derrotou o Casa Pia e o Casa Pia não é assim tão fácil, ainda agora viu, ganhou ao Braga e vai à frente do Sporting na classificação, portanto tem feito um campeonato extraordinário com uma equipa que veio da segunda divisão. Sei lá, nas pré-eliminatórias o Mitilano não prestava para nada, agora vai jogar com o Sporting, vamos ver se o Sporting consegue demonstrar que continua a não prestar para nada. Exatamente. Essencialmente o Benfica, é verdade que os jogadores que vieram para o Benfica têm desequilibrado, e eu refiro-me a 3 jogadores que de facto têm sido, que é o argentino, o Enzo, o Alsners, que tem feito e o outro, o defesa direito, e o extremo. O Neres são jogadores que desequilibram e que têm desequilibrado e têm de facto levado o Benfica para. Pensava que o David. Mas há um jogador melhor que o Benfica teve até agora, que não se vai aguentar tanto tempo. O Rafa. Que é o Rafa. O Rafa é que é um desequilíbrio, foi o desequilíbrio de todos os jogos.
O Osmos vai estar ausente durante 2 ou 3 semanas, digamos que teve agora uma lesão. O Nes também já esteve ausente 2 ou 3 semanas, agora regressou. Eu pensava que o Nes ia ser selecionado para a seleção do Brasil, mas não foi. Saiu já a convocatória do 2025. Curiosamente, eu mudei de tema, mas pronto, hoje está a ser assim mais uma conversa, mais menos. Aliás, essa conversa. Sim, mas menos fechada, às vezes a gente deixa um falar e não se gosta de ser interrompido. Mas eu, na seleção brasileira, tem lá uma série de jogadores que já passaram pelo campeonato português, curiosamente, então, principalmente pelo Porto, mas também tem lá o guarda-redes que passou pelo Benfica. Tem lá na linha defensiva o Danilo, o David, o Alex Telles, o Sandro, o Alexandre, uma série deles, jogadores para passar. E foi buscar o Dani Alves com 39 anos, que está no México, no Pumas. Já aparecia lá como sendo do Pumas. Embora eu tenha lido que tem 39 anos. Vamos abrir agora o jogo ao Porto. O Joaquim, o Futebol do Porto, nesta semana teve um comportamento muito bom. Aliás, a vitória de 4-0 sobre o Passos Ferreira era perfeitamente expectável. A Liga dos Campeões, o resultado com o Atlético de Madrid, para além de tudo mais, tinha um certo sabor a vingança. Ora bem, o Futebol do Porto, depois daquilo que já estavam a fazer funeral, não é? Depois de ter perdido pontos com o... Os Espelhos, com o Bruges e com... Não, o Bruges não. Com o Atlético Com o Rio, com o... Sim, isso foi antes. O último jogo que o Porto perdeu foi com o Santa Clara. O empate, perdeu pontos. O Santa Clara, esse é que foi mal demais e já estavam a fazer o funeral ao Porto. E de certa forma, 8 pontos é de facto uma distância grande. Não é verdade que o Benfica só perde este campeonato se andar distraído e não sei, não me parece que seja possível isso. Normalmente um campeão não perde mais que 12 pontos. O Porto perdeu o ano passado, campeão só perdeu 11 pontos em toda a época, portanto não me parece quase os pontos que perdeu este ano. Quase os que perdeu já este ano. E portanto conseguiu recuperar, pelo menos conseguiu recuperar, foi para a prova europeia, ganhou o Atlético de Madrid, fez um belíssimo jogo. Portanto, não é a vingança, é que isto não há vinganças, nem coisa, é fazer um jogo do que é capaz. E portanto o Porto continua a ter uma equipe capaz para, e vamos ver agora, vai continuar na Champions como, olha, dá para tudo. Dá para tudo, o Inter não é uma equipe imbatível, nem perto do Porto, pode muito bem ganhar. Está em queda, não é? Os Milan estão um bocado em queda. Não, o Milan está em segundo. Sim, mas o Milan não são aqueles poderes que eram aqueles... O AC Milan. O Inter está em sétimo. O Inter está em sétimo, está pior. O AC Milan está em segundo e tem feito um bom campeonato. Sim. O Inter perdeu com os Juventus agora 2-0. Está em sétimo. Foi o Inter. O Inter está em sétimo a 11 pontos, acho eu, no primeiro. Do Nápoles. Mas isso não quer dizer nada, porque daqui até março, quando vamos jogar, isto vai alterar-se. Vai haver o mercado de janeiro, que não quer dizer que as equipas portuguesas vão comprar jogadores, não é isso que não estou a ver, mas podem perder jogadores mais do que comprar. O mercado já se fala que alguns querem vender. Há o caso do Benfica, já pelo menos que vejo hoje, o central, o miúdo, já hoje vem que dão 70 milhões, que já dão 70 milhões pelo miúdo. Quer dizer, por 70 milhões vendiam logo, porque o miúdo está a jogar. E naturalmente nunca jogaria. Andava na via ou era emprestado. Se os outros 4 centrais que lá estão estivessem em condições de jogar. O Lucas Veríssimo e o outro que estava quando já se tivesse recuperado mais cedo já estava, e mesmo
Se o Morato não tivesse funcionado na altura, portanto ele não tinha hipótese de jogar, não tem hipótese nenhuma. Estão-lhe a fazer agora uma promoção, é uma promoção para vender claramente, porque tem lá gente a mais que tem que jogar. Isso é um facto. Portanto, Carlos, na Liga dos Campeões o Sporting sempre fava, não é? Porque de facto. é por isso. Não, mas ele agora não está na Liga dos Campeões, está na Liga Europa. Sim, na Liga Europa. Mas quase na Liga dos Campeões. que chegava lá. Fala foi o árbitro. Dava para a Liga dos Campeões. Boa tarde a todos, portanto, aos meus colegas de painel. Dar os parabéns aqui ao doutor pela reeleição, portanto, e desejar-lhe as maiores felicidades para o novo mandato. Obrigado. Mandar um abraço leonino para todos os sportinguistas que nos seguem e, portanto, infelizmente, aquilo que eu disse no último programa, que o Rubem Amorim arriscava-se a perder pau e bola, infelizmente veio-se a confirmar. Perdeu, portanto, geriu a equipa com o Arouca e perdeu esse jogo que era importantíssimo no campeonato e acabou por perder o jogo também com o Frankfurt. Obviamente que o Sporting é muito prejudicado pela arbitragem, mais uma vez, já não é a primeira vez, mesmo nas competições europeias a nível nacional, já nem falo nisso porque é bater na tecla do ceguinho, isso é praticamente semana após semana, mas nas competições europeias também já não é a primeira vez que acontece, infelizmente. Eu tinha comentado com um ou outro amigo que um espanhol, um vídeo-árbitro de Espanha, nem bons ventos nem bons casamentos, e o que é certo é que também ajudou à missa, digamos assim. O Sporting foi eliminado injustamente, na minha ótica, apesar de ter feito uma segunda parte muito fraca. Eu não consigo perceber a questão física do Sporting, embora no sábado, depois com o Guimarães para o campeonato, tenha dado uma imagem totalmente diferente, embora o Guimarães também ficou muito cedo reduzido a 10, mas não se compreende aquela segunda parte. O Sporting fisicamente, quer dizer, não costumo dizer a brincar, mas a brincar a sério, a falar a sério, os jogadores do Sporting não podiam com o gato pelo rabo, quer dizer, andavam-se a arrastar nitidamente na segunda parte. O Trincão entrou, por exemplo, e parece que já estava a jogar desde o início do jogo, não tinha frescura rigorosamente nenhuma e foi lançado na segunda parte. Portanto, foi uma segunda parte muito sofrível, muito má. Depois o jogo do campeonato, no sábado, o Sporting entrou muito bem no jogo, criou várias oportunidades de golo. Depois o Guimarães fica reduzido a 10 à volta da meia hora de jogo. O Sporting ainda estava empatado 0-0, mas podia já estar a ganhar por 1 ou 2, portanto, e depois as coisas facilitaram-se. E o Sporting fez um bom jogo contra o Guimarães, ganhou, sem margem para dúvidas. Voltando um bocadinho atrás, na questão das provas europeias, acabou por ser repescado, entre aspas, para a Liga Europa, porque estava completamente afastado mesmo da própria Liga Europa, e o Tottenham, mesmo no cair do pano, faz um golo no Marselha, e repescou, entre aspas, o Sporting para a Liga Europa. Dizer que em outubro, já estamos em novembro, mas o Sporting em outubro está arredado dos dois principais objetivos da época, que é o Campeonato Nacional, que já não tem hipótese nenhuma de chegar ao primeiro lugar, portanto o título de campeão nacional está completamente afastado, e a Taça de Portugal. Portanto, são os dois grandes objetivos das três equipas grandes, é o campeonato em primeiro lugar e a Taça de Portugal em segundo lugar. E depois também tinha tudo na mão para, aliás, mal foi o sorteio, olhando para as equipas que compunham o sorteio, o Sporting, na minha ótica, contrariando o presidente do clube, tinha toda a obrigação e toda a responsabilidade para passar à próxima fase. Portanto, e viu-se que no último jogo, apesar de ter havido aqueles dois bónus, entre aspas, com o Marselha, que foram dois jogos completamente atípicos, em que o Sporting não conseguiu pontuar, mesmo assim, o Sporting no último jogo estava a um ponto de passar aos oitavos de final. Portanto, isto diz muito do que foi o sorteio e que o Sporting tinha todas as possibilidades, e provou-se ao longo desta primeira fase que o Sporting tinha essa possibilidade. Infelizmente, pronto, não foi possível por este ou por aquele motivo, e a época do Sporting está em outubro, que já passou, está perdida, digamos assim. Em alguns mentireiros vai dizendo que o Varandas de Espanha dá 2 prendas
ao Rubem Amorim. Quais são os lugares que tu vês que o Sporting está mais carente ou precisa de facto de reforços para que a equipa seja mais homogénea, mais interligada? Porque parece-me que há ali uma falta de interligação na equipa. Portanto, essas prendas vêm completamente a destelo. Já é muito tarde. Embora este campeonato seja um campeonato atípico, porque vamos ter agora um interregno bastante grande, e isso pode vir, portanto, alterar a panorâmica deste campeonato, porque vai estar interrompido 1 mês e meio, sensivelmente, julgo eu. Portanto, e este interregno é bom para aquelas equipas que estão na mão de baixo, e o Sporting, digo isto com muita tristeza, mas o Sporting está, infelizmente, na mão de baixo. Portanto, este interregno pode ser bom para o Sporting. E é mau para aquelas equipas que estão na mão de cima, que é o caso do Benfica. O caso do Benfica está com um line muito grande, portanto, este interregno poderá vir num momento muito mau, e, portanto, isto depois com o começo do campeonato... Tu pensas que tem maior... Os lugares, desde logo, ponta de lança. Isso já não é de agora, isso já vem da época passada, portanto, ponta de lança. E depois precisa de um jogador, que eu também já digo desde o início do campeonato, mas que também tenha noção que não é fácil arranjar um jogador com aquelas características. Precisa de um jogador muito parecido, um clone, mas que não é fácil, do Mateus Nunes. O Mateus Nunes era o único jogador que carregava a equipa às costas, era o jogador que esticava o jogo do Sporting, portanto, ele levava a equipa às costas. Portanto, precisa desse jogador no meio campo. O Daniel Bragança não tem as mesmas características, foi pena ele lesionar-se. Se calhar era a época que ele iria explodir, e faz muita falta, teve aquela lesão grave. Mesmo ele, claro que faria ali falta naquele meio campo. Estou convencido que ia explodir, que ia ser titular esta época. Mas não, quer dizer, não é o Mateus Nunes, não tem as mesmas características do Mateus Nunes, mas é um belíssimo jogador. E depois, para além dessas duas peças, que eu acho que é necessário colmatar, mais um central também não era de todo... Eles começam a ficar... Exatamente, depois as lesões e tudo isso, portanto, acho que mais um central, e o próprio Neto também, não é? Portanto, quer o Neto, quer o Coates estão na fase, digamos, de crescente da carreira. As lesões também não ajudam, portanto, mais um central, mas um central de classe, um central que chega ao Sporting e que se imponha, não pode ser um central qualquer, não pode ser um central tipo Santos Juste, que vem cheio de umas elas e que não sei como é que passa nos exames médicos e já se ressentiu mais que uma vez, não sei se das mesmas lesões, já teve várias vezes lesionado, também não consigo perceber o corpo clínico do Sporting, que há jogadores que estão lesionados, recuperam e depois aparentemente ressentem-se das mesmas lesões. Portanto, também não estou a perceber muito bem o corpo clínico do Sporting, e essa aquisição do Santos Justo diz tudo. Pois, mas as clínicas dele, pelos vistos, é que estão a faturar, segundo dizem as más línguas, não sei se é verdade, se não é o que dizem. Subscreves a ideia de que o Benfica poderá ser o mais prejudicado, um dos mais prejudicados pela paragem do campeonato? Tudo depende da maneira como eles reentrarem. É claro que a equipa que ganha... O Benfica, o Sport também vão ceder que os jogadores para as equipas... Mas o Benfica não vai ter muitos jogadores fora das seleções para o Mundial. Portanto, para a portuguesa, só provavelmente o João Maio e o Gonçalo Ramos na lista definitiva, não é? Mas o problema, desculpa interromper, o problema não é só os jogadores que são cedidos às várias seleções. O problema é que deixam de competir praticamente, não é? Só vão jogar a taça da Liga, portanto não é a mesma coisa. Portanto, há aqui um interregno que aqueles jogadores que estavam em boa forma, que se calhar vão se ressentir de uma certa forma desse interregno. Quer os que vão à seleção, quer os que não vão à seleção. Mas houve uma grande concentração de jogos. Um jogador importante que até pode descansar, mas ele provavelmente vai para a seleção da Argentina, que é o Dalense. Portanto, é um jogador-chave no Benfica, que vem ininterruptamente a jogar. E o Otamendi. Depois o Otamendi e o Enzo, ambos na seleção da Argentina. A Dinamarca acho que não está lá, não é? Portanto, no Mundial será o Bá.
No fundo, Não tem muitos jogadores. No Portugal não são muitos. No fundo, as equipas não sei se uma segunda pré-época. Não sei se o Florentino vai fazer uma segunda pré-época. está pré-convocado, mas Portugal tem tantos médios que eu não sei se ele vai fazer parte da convocatória final do Fernando Santos. Portanto, não vai ter muitos jogadores. Por outro lado, como tem havido uma sobrecarga muito de jogos, quer dizer, ter agora umas fériasinhas não será mal. O que eu espero é que antes da paragem do Mundial o Benfica continue invicto. Portanto, neste momento a gestão é óbvio que há de haver um momento que há de perder. Não é? Só falta um jogo. Dois. Da Taça de Portugal amanhã. Tem amanhã. Estava a falar dos jogos oficiais todos. Amanhã é um jogo difícil. É um teste difícil porque é com o mesmo adversário, há muita tendência. A facilidade com que o Benfica ganhou ao Estoril. Deve ser assim, seu site. Não sei. É que geralmente os jogos da Taça são diferentes. O Estoril já vai recuperar aqueles 3 jogadores que não jogaram. 3 ou 4, não sei. O outro que estava emprestado pelo Benfica não pode jogar na Liga, mas eu não sei, os regulamentos da Taça não são rigorosamente os mesmos. Por isso, não pode jogar? Isso normalmente são coisas desculpas. Então será 3 jogadores, mas um deles até o guarda-redes que até se portou bem, não é? Foi um dos melhores, mesmo assim, do Estoril. Daí evitou lá os Joaquim Ribeiro, achas que o Futebol Clube do Porto se vai ressentir desta paragem ou porque o Porto vai ter alguns jogadores entregues às seleções? Sim, Não há portuguesa também de só guarda-redes, não é? não pode ressentir, vai ter que fazer o trabalho que estava a fazer. Ou como diz o Carlos, vai ser uma pré-época. Uma segunda pré-época. Uma segunda pré-época. Uma segunda pré-época. Que vai o Porto vai ter a oportunidade de fazer a união. Eles têm jogos para a Taça da Liga. Tem 3 jogos. 3 jogos. O Porto vai ter bastantes jogadores na seleção, vai 6 ou 7 nas seleções, nas várias seleções, acho que tem 6 ou 7 jogadores, penso eu. E claro que isto vai se ressentir em termos de como é que eles vêm. Pode vir com lesões, pode vir com as situações. Portanto, isto é tudo uma incógnita, porque é a paragem normalmente dá perda de forma da equipa, de estofo físico e atlético, há sempre perda. A questão que o Carlos estava a lançar, a questão da competição é sempre algo muito negativo para os jogadores, a falta de competição. Por outro lado, o que está mal também, com tanta paragem, não é que vai ficar melhor. Pode é uma que está muito bem, que eu gosto do Benfica, ficar pior. Melhor é difícil de ficar, portanto, só pode piorar, não é? O caso de uma equipa ao Porto, acho que não ganha nem perde. Pior no campeonato, a Liga dos Campeões é só para março, portanto, ainda faltam quase 3 meses para fazer. E na Liga dos Campeões também ficamos a saber que o Benfica, que eu ia dizer o Brinde, e o Porto ganhou a Fábio. O que é que dizem isso? É que acreditar nisso. Então, quer dizer, o Benfica derrotou os Juventus e foi o melhor jogo da época para mim. O Benfica foi o jogo. Jogou lá, foi o jogo. Já a segunda parte de lá já tinha sido. Eu sei que não sabia a segunda parte. Mas o jogo de cá foi de 75 minutos, a vez mais aquilo, digamos. E pronto, acabou 4-3. Estava 4-1, depois a 4-3, podia ter sido 6-1. E depois ficou. E agora, a Juventus, pronto. Falta os jogadores, está fraco. Agora calhou o Inter para o sorteio. O Inter já é muito forte. Ainda acabou por perder agora com o campeonato italiano para o Juventus por 2-0. Portanto, é muito interessante. Esta análise. Quem é que disse que é muito forte, Luís? Não, quer dizer, desde o primeiro hora. Veio o Schmidt aqui, ninguém falou isso. Não foi aqui. Não estás mal. O que eu disse, que eu perguntei é comparativamente o Bruges e o Inter. O Bruges não podia calhar ao Porto. Um é Fábio e o outro é o. Digo eu. E era isso que eu estava a perguntar. Olha, o Porto quase que trocavam era de adversário, porque o Inter foi o penúltimo adversário de sair ao Porto, só restava o PSG, portanto. O Inter trocado e o PSG para o fim. Foi.
O da rádio até já estava a dizer que era o PSG, era trocava o Porto e o Benfica estavam a trocar. É incrível que as pessoas, aquela azia, tanto é que eles podiam levar umas reis para lá, para uma coisa para ser. Não, o Inter foi de facto o penúltimo no sorteio que eu estive a acompanhar. Ninguém disse que se o Benfica que marcou aquele golo no fim. Já falámos isso lá fora. Sim, que marcasse aquele gol no fim. Jogava com o Bayern. Jogava com o Bayern. Que estava no lugar do PSG. Era a altura do Benfica ajustar contas com o Bayern. Não, só se fosse para vingar o Porto. Não, é claro que o... Não, o Bayern, o Bruges também demonstrou, digamos... ser capaz do 8 e do 80, não? Ninguém esperava o jogo daquele os 4-0 do Dragão, foi muito. Mas o Porto também depois estava a perder, depois também parecia anestesiado, não sei. E no jogo de lá foi ao contrário, também por a questão dos penaltis que falhou, do guarda-redes do Porto que defendeu, desempenhou um papel importante, quando o resultado ainda estava indefinido, e ainda depois o Porto vingou os 0-4 com 4-0. Portanto, o Porto fez 4-4 com o Bruges, portanto, também depois era prolongamento em termos de eliminatória, portanto, não é assim um adversário tão fácil, mas é claro, daqueles acessíveis e em função do ranking, não fiquei nada descontente que tivesse ganhado o Bruges. E é das únicas equipas em que, até no mercado, tem valor inferior ao Benfica. Portanto, isto também já não é o usual, é porque a equipe tem. Não pertence aos 5 campeões. Mas eu acho que eles não são assim tão maus como aparentemente possa ser. Também não são tão maus. Ou quer dizer dos 4-0 que. Não. Vamos ver como é que decorre o jogo. Só agora é eliminar, são 2 jogos, é muito contingente, não é? É muito contingente. E depois é só para fevereiro e março, o jogo da primeira mão cai em fevereiro, a segunda mão vai ter um intervalo de 2 semanas, os jogos, portanto... Porque é uma semana jogam as equipas e outra semana já não. É na semana. É a última semana de fevereiro e a primeira de março. Joga a segunda mão em casa, portanto, como ao Porto também vai acontecer isso, é um dos méritos de ter ficado em primeiro nos grupos. Agora, relativamente às fases primeiras, queria focar neste ponto que nós não falamos lá fora. Agora, deixa-me só falar, antes de entrar nesse ponto, para falar com o Carlos sobre o que é que ele entende da Liga Europa e do que calhou em sorte ao Sporting. O Sporting tem fortes probabilidades de ir para o campeonato do grupo, não é? Da Liga Europa. Para o grupo, sim, passar aos oitavos, neste caso que é 16 anos. O Sporting acabou por ser, de uma certa forma, feliz, quer no apuramento para a Liga Europa, que estava praticamente fora. Isso é um bom sinal, pode ser um sinal de que vai ter sorte da Liga Europa e ganhar. Pode ganhar uma objetiva, quer poder ganhar a Liga Europa. Isso já veio um dos ditos notáveis de Alvalade, um ex-presidente, o Filipe Soares Franco, tentar branquear a má época do Sporting. Já veio com a história que o Sporting pode ganhar a Liga Europa. Isto são líricos, são autênticos líricos, porque tomarem eu que o Sporting pudesse ganhar a Liga Europa, agora eu sou uma pessoa realista e percebo alguma coisa de futebol. Não posso não perceber muito, mas percebo um bocadinho. E muito dificilmente o Sporting tem possibilidades de ganhar a Liga Europa. Tomara eu que o Sporting ganhasse. Não há nenhum Sportingista que queira ganhar mais do que eu. Seja em que competição for, seja em que modalidade for. Agora temos que ser realistas. Para o Sporting ganhar a Liga Europa, tinha que correr tudo muito bem. Agora, o Sporting acabou por ter um sorteio favorável. Tem toda a obrigação de passar aos oitavos de final. Isto na teoria. Depois na prática é preciso dar um litro. É preciso ir lá para dentro e suar a camisola, correr mais do que eles, porque eles vão correr muito, certamente. É uma equipa dinamarquesa que vai dar tudo. Já jogou com o Benfica, mas isso vale igual, foi no início da época. Portanto, o Mitela, em termos de campeonato, não está muito bem classificado. Portanto, aquilo parece que são 12 equipas, eles estão em sétimos ou em oitavos. Nessa altura já estará no final do campeonato deles. Não, pelos vistos. Pelos vistos. Agora, com o interregno para o campeonato do mundo, o Sporting, quando jogar com eles ainda não recomeçaram o campeonato.
Ainda não começaram a trabalhar com eles. Já acabou o campeonato. Não acabou, ainda começam posteriormente. Exatamente, é paragem, presumo que seja por causa da paragem de inverno. Portanto, isso também favorece o Sporting em certa medida, mas o próprio Sporting também vai ter este interregno. Portanto, e daqui até lá as coisas alteram-se, ao campeonato do mundo pelo meio. Fisicamente não sabemos como é que o Sporting vai estar, esperemos que esteja bem melhor do que está atualmente. E pronto, e o Amorim agora vai ter se calhar tempo para, não só para recuperar alguns jogadores fisicamente, como para recuperar alguns jogadores em termos anímicos que estão em baixo, e afinar ali, portanto, há algumas táticas que não estarão a dar os melhores frutos. Ele vai ficar até março. Ele fica até ao final da época, portanto, ele já garantiu à massa adepta do Sporting que ia ficar até ao final da época. Não sei se foi o Barandas que lhe disse que ele ficava até ao final da época, se é ele que manda atualmente o Sporting, se é por causa da cláusula do Sporting ter que lhe pagar a indemnização e não haver dinheiro, porque o Sporting, pelos vistos, não tem dinheiro para mandar tocar no seio. Portanto, ele disse isso. Gostam ou não se gostam, foi o que ele disse. Os jogadores a dizer não se preocupem que eu vou ficar até ao fim. Mas falou para fora também. Falou para fora e para dentro. Só os jogadores. Falou para fora e falou para dentro. Mas é uma boa atitude. E ele é que manda, porque o presidente é que sabe se ele fica ou se não fica. Não sei. Quer dizer, se ele fica, manda. Mas se ele quer sair, é que não. Não sei se o presidente lhe deu essa via verde, digamos assim. Está uma negociação, até porque no sentido do que o Barandas poderá vir a dar dois jogadores. Uma coisa é certa, sejamos honestos intelectualmente, o Rubem Amorim, neste momento, é o grande balão de oxigênio do Barandas. O Barandas já não era presidente seguramente, se o Rubem Amorim não tem vindo e não tem tido os resultados que teve, que foi campeão nacional. E os sportinguistas, principalmente os sócios, estão gratos ao Rubem Amorim e portanto, tudo é possível neste clube atualmente no Sporting, tudo é possível. Joguem bem, joguem mal, hajam cargas policiais, não hajam cargas policiais, o presidente diga as neiras, o presidente não fala, o Guiana não aparece, ou aparece ao fim do mês para receber. Portanto, neste momento, os sócios do Sporting dão via verde a tudo, estão toldados com o campeonato nacional de há 2 anos. Foi bom ganhar esse campeonato nacional. Agora, esse campeonato nacional não pode dar origem a que esta gente faça o que quer, faz e desfaz, sobra-lhes tempo e está tudo bem. O Léo não vai provar nunca. Bem, vamos é um tema que já falamos. Antes de dar a palavra aqui ao Fernando do Semário que me pediu, eu vou desejar a todos que tenham uma sorte imensa nos próximos desafios internacionais, porque Portugal que ganha. Os próximos desafios internacionais para nós todos somos a seleção do Campeonato do Mundo. E eu engasguei porque eu queria dizer os da Liga dos Campeões da Liga Europa. Pois, é só Eu quero que fiques melhorar. E temos o Braga também a jogar com o Fiorentina. Não, eu só queria falar um bocadinho sobre aquela rábula do primeiro lugar do Benfica na fase de grupos. Portanto, quando falei do Benfica, fiz uma resenha, um apanhado mais ou menos estatístico dos jogos de Schmidt e não cheguei a falar propriamente do jogo. E também não vou falar agora, mas é mais a questão interessante de se ver que, lá está, o Benfica é muito mais pequeno em termos de poder, isso vem no ranking, não há grande problema em assumir isso. E em termos de capacidade económica ou financeira, isso não há dúvida, relativamente ao PSG. Mas lá está, e digamos, aquela ignorância demonstrada por parte, ignorância versus arrogância, que os franceses, mais uma vez, demonstraram nesta competição com o Benfica na luta de primeiro lugar, eles pensavam que ganhavam o jogo às Juventus, que já estava em primeiro lugar garantido, independentemente dos outros resultados. Eu tenho pessoas amigas na Holanda, que era o país onde treinou o Roger Smith e que tinham algum conhecimento da personalidade do treinador e troco umas mensagens e eu disse-lhes que no final da tabela classificativa do grupo Benfica ia estar em primeiro lugar. Mas eu também não estava convencido que era por causa dos golos.
pensava que a Juventus, que também precisava para o terceiro lugar para ir para a Liga Europa, ainda estava em luta com os israelitas, para não ficar dependente do resultado que os israelitas fizessem com o Benfica, que iam tentar ali tirar pontos ao Paris Saint-Germain. Tal não sucedeu, apesar de terem estado empatados 1-1, e ainda chegaram aos 2-2, mas o gol foi anulado por fora de jogo. Fora de jogo correto, à face das regras. Mas, portanto, o interessante é agora passarem um vídeo do treinador que parecia que não sabia nada, e o Benfica, quer dizer, marcou o 6º golo já no último momento. Mas a construção do resultado foi-se fazendo uns minutos antes, não é? Portanto, quando chegou ao 4-1 e ao 5-1 ainda faltava bem um quarto de hora de jogo, acho eu. Digamos. Mas havia alguém. Já foi depois dos 80 minutos. Estava a ganhar. O 4-1 ainda faltava bastante tempo. Os 80 minutos. Os 80 minutos é que foi quase. Sim, mas o intervalo. Mas a reação do PSG foi já um tempo de descontos. Digamos, parece ao intervalo estava. Um 0. Não fazia. E não entrar naquela Não, foi aquela história que eu tenho dito. O treinador até tirou alguns dos titulares, mas os suplentes é que foram engordar o resultado. Portanto, entram com aquela. Na minha opinião, também o Benfica não estava a jogar para 6-1. Quando foi no na primeira parte, quando chegou aos 5, é que viu alto lá que podemos ganhar. Na primeira parte. E acho que há umas bocas também, que isto não é filmado, que há umas bocas do treinador para dentro para forçarem o 6º golo. Na primeira parte. Já não. Sim, e o João Mário, se ainda faltava um. Também ninguém sabia, também andava o treinador é que sabia. Não, foi um desenvolvimento muito fora do comum, não é? O Benfica também não sabia. Igualaram em vários critérios e foi para o 4º ou 5º critério de desempate que serviu. Portanto, foi uma coisa perfeitamente. Mas na primeira parte o Benfica não jogou grande coisa, é verdade. Mas também por mérito dos israelitas que pressionaram muito e depois eles tiveram. As Juventus tiveram à vontade. Tiveram uma carga física grande. Era normal que o Benfica também não estava a jogar para meter 6. O Benfica queria fazer o resultado. Enfim, mas agora o PSG vai ter que lutar com o Bayern e um deles vai embora. Está praticamente fora. E também vamos ter o PSG. Um outro grande jogo. O PSG foi uma decepção. Porque tem muitos jogadores. Não tem uma equipa. Mas isso já não é da questão. Isso já é para passado e há 2 séculos. Tem 3 jogadores. E também tem jogadores, mas tem jogadores individuais. Os 3 da fora. E também tem bons jogadores cá atrás. Tem o Marquinhos, que é o defesa central do Boca. A grande aposta do PSG tem sido a Liga dos Campeões, mas eles não têm hipótese de ganhar a Liga. Só com muita sorte é que eles ganham a Liga dos Campeões. Final ano passado, não. Não foi PSG com o Real, não. Não, foi Real Madrid e Liverpool, se não estou em erro. Real Liverpool, no ano anterior é que foi ao final, não é? Não, acho que não. Não tem. Pois vamos ter agora o Real Madrid e o Liverpool agora nos oitavos de final. Mas dificilmente o PSG ganha. O Liverpool, se for pode acontecer, mas é difícil. Mas a importância. Já está a 12 pontos no. Mas é que às vezes nós não damos importância aos treinadores. E o que parece que falta no Paris Saint-Germain é um treinador que saiba formar uma equipa, que saiba motivar uma equipa de jogadores de grande valia técnica, de grande. São muitas estrelas. Mas gerir estrelas viciadas. Estrelas viciadas. Gostava de ver o Jorge Jesus a treinar o PSG. Aquilo era incompatibilidade há 2 semanas. Tinha que ver. Gerir aqueles egos não é fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um gerir aqueles egos, não é nada fácil. Não é nada fácil. E aquele brasileiro que é um maluco. Aquilo é dinheiro a mais para os jogadores se preocuparem em cumprir regras de disciplina e de organização do grupo. É dinheiro a mais. Eu que há uns anos atrás achei muita piada ao Carlos Queiroz, quando foi treinar o Manchester United. Dizia ele que a maior dificuldade que tinha era conjugar a agenda de treinos com a agenda dos jogadores. que de facto demonstra bem do que é que estamos a falar, não é? Claro. Porque tenho aqui a fazer publicidade
ali, tinham que dar entrevistar com lá, tinham que apanhar um avião privado para sair nos estágios, no final dos jogos, apanhar os aviões particulares para vir embora. Portanto, isto de facto não é nada bom. Felizmente que o Porto, o Benfica e o Sport não têm problemas desses anos. Tem outros problemas. Claro. Para nós, porque Também tem os seus problemas. Não estou a ver os jogadores do Porto, Benfica e do Sport, e apanhar os seus aviões particulares e ir para o Algarve. Claro. Queria dizer mais uma coisa que, se me permitir, que é, digamos, pronto, com falsa humildade, eu acho que escolhi mal a profissão. Tenho que ir para avaliador de jogadores. Porque no programa anterior eu disse que o guarda-redes do Porto que valeria 75 milhões e o presidente do fez a voltar. ter-me ouvido e renovou o contrato com o guarda-redes, estipulando uma cláusula de rescisão de 75 milhões. 75. Já pensei que tinha sido 50. Afinal, é barato. É para o guarda-redes. Mas os 60 milhões de António Silva já é um exagero. São boas realidades postas por António Silva também ainda tem mais 5 anos até chegar à idade do. Eu espero que ele não vá já embora. Não, mas ele. Não, parece. Acho bem que não. Eu falo as coisas, falam os Barcelona. Acho bem que se deixa. O Barcelona já fala. Há jogadores que podem manter. Mas o Barcelona é que está numa fase mesmo. Está financeiramente recuperou e agora. Mas está só bem contra o Real Madrid. Não, está à frente. Já passou à frente. Não, mas o Real vai ganhar. Passou deste ainda tem menos um jogo. Como é que são os mitos de futebol? Eu às vezes fico triste ao ver o Manchester United. Parece que anda a gastar-se pelos estádios de futebol. A equipa em todo, não é só o Ronaldo, a equipa toda anda a gastar-se. Quer dizer, o que nós há meio não são bons toda a vida, não são sempre. Não, são ciclos, são ciclos. Não, mas por exemplo, eu vejo o Bayern Munique. Há quantos anos é o Bayern Munique está? Sim, mas. Também raramente ganha a Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões ganha, não? O Bayern Munique não tem adversário na Alemanha. Ganha os campeões, chega ali à final. Que jogou com o Braga e vimos as condições que o Braga teve hipótese de nos bater. O União de Berlim é que está a comandar o campeonato. Já há pouco tempo. Já não está. Comandava o campeonato. Já não está. Perdeu agora também no fim de semana. Já perdeu e. Pois. Não, pronto, só vai voltar à normalidade. É difícil. Lá na Alemanha o Bayern lá aparece um ano ou outro o Dortmund a meter-se ali no meio. Em França o Paris Saint-Germain, apareceu o Lille. Mas foi uma surpresa. Esta equipe está na Liga dos Campeões, que é muito forte também, que é aquela da Alemanha do Leste. O Leipzig, que é uma equipa bem forte. Mas por norma é sempre os mesmos. É da Red Bull, não é? Quer dizer, mas tem a Alemanha, tem 4 equipas, não é? Tem. A Alemanha, pois era isso que eu ia dizer. Enquanto a Espanha, que costuma ter sempre muitas equipas na fase avançada, na Liga dos Campeões só ficou com uma, que é o Real Madrid. Portugal podia ter tido 3, à vontade. O Sporting teve uma pequena decepção. Porque eu esperava que tivesse pelo menos um empate com o Eintracht de Frankfurt. E os ingleses têm 3. Portugal tem 2 e a Alemanha tem 4. A Alemanha é que está fora. Tem o Eintracht de Frankfurt, que eliminou o Sporting, o Bayern, o Dortmund e o Leipzig. A Inglaterra tem 4, não é? A Inglaterra também tem o Liverpool, o City, tem 4. O Tottenham e o Chelsea. E o Chelsea. Também tem 4. O dinheiro está onde está. Claro. E Portugal perdeu, digamos, não recuperou e ainda aumentou o esforço para a Holanda, porque a Holanda tem as equipas. Mas chegamos a estar na Liga Europa. Mas na Liga Europa o Feyenoord passou e fizeram vários resultados as equipas holandesas. Temos hipótese. Tem mais equipas. O ano ainda vão estar 3. Mas a seguir já não recuperou. 3 portugueses para o ano? Na Liga dos Campeões. Terceiro, não sei se tem que fazer pré-eliminatória. Tem. É como está. Tem que fazer pré. Foi quase o Benfica foi fazer 2 pré-eliminatórias.
É, sim, da vida. Mas pronto, vamos ver. Olha, agora vão todos de férias, vamos torcer pela seleção e vamos ter aqui. Não, ainda falta um jogo, ainda falta o próximo fim de semana. Ainda falta um bom Porto. Se der taça, vamos até Não, ainda falta Por agora. acaso o Boa Vista Porto não é, normalmente não é o jogador dos jogos mais difíceis. O Porto, os jogos mais difíceis do Porto tem o Estoril e é o Marítimo. O Benfica, Gil Vicente, o Gil Vicente O também Benfica fica o mais fraco. Vicente está mal. E o Já Sporting vai mudou, ao vai para o Malicão. O Sporting vai Famalicão, também não é jogo fácil. Não, mas infelizmente para o Sporting não há jogos fáceis, esta é. São todos difíceis. O Sporting fora praticamente ainda não ganhou em lado nenhum. Ganhou no Santa Clara e no Estoril. De resto, empatou em Braga, perdeu no Dragão, perdeu no Beiça, perdeu em Arouca. O Sporting fora praticamente perde em todo lado. Mas. Para o campeonato, Há um bocado falamos um bocado. Até que o Barcinho perdeu. No Casa Pia. O Casa Pia está a fazer um extraordinário campeonato. Mas também me faz lembrar muitas vezes. Estou-me a lembrar de equipas que subiram um escalão. Fizeram uma época. Mas depois foi pumba. Pode vir a acontecer isso. Aliás, já aqui foi o disse. Gil Vicente. Fez uma boa época. Salvo erro. Foi. Mas Mas o Gil Vicente estava na primeira. Eu faço ver. Depois tiram-lhe um ou dois jogadores. chegou a fazer provas Não, o Casa Pia, eu já aqui disse, neste momento está a fazer um excelente campeonato. O Casa Pia estava à frente do Sporting, jogou com o Sporting, perdeu, passou para trás. Entretanto, o Sporting foi perder a boca, o Casa Pia passou outra vez à frente do Foi Sporting. ganhar a Braga. Sim, mas na jornada anterior também tinha ganho. Quando o Sporting perdeu com o Arouca, o Casa Pia voltou a passar o Sporting à frente, porque tinha perdido em Alvalade. E o Casa Pia, mesmo a perder 3-0 em Alvalade, continua a ser a segunda melhor defesa empatado com o Porto. Era a melhor defesa empatado com o Benfica, antes do jogo em Alvalade. Perdeu 3-0 em Alvalade, passou a ser a segunda defesa menos batida, com os mesmos golos do Porto, em termos de golos sofridos. Esse do Sporting foi o jogo com mais golos no Casa Pia, porque aqueles jogos são todos decididos um golo, 1-0. O Casa Pia está a fazer um excelente campeonato. Até pode vir, entretanto, depois em queda livre. Pode acontecer, mas para já. Mas às vezes eles fazem Tem assim uma boa uma porcaria na primeira e depois a segunda época parece um outro jogador que dá boas mostras. Aconteceu ao Famalicão em anos atrás, e depois desceram. Não desceram, mas. Não, desceram da classificação. Mas para já estão a fazer um excelente campeonato. Mas Temos de dar parabéns. O Timonense também está a fazer. Também não tem estado mal. Não está um bom campeonato. Sendo assim, e não havendo mais temas para falarmos, e a conversa hoje a conversa foi muito agradável, aliás, é sempre. Até para a semana. Foi um prazer. Boa tarde.